e seja também com todos os nossos colegas ou com aqueles que nós sequer sabemos que existem, mas que são teus filhos e filhas, que estão sofrendo por conta desta doença ou por conta de outras doenças, de angústias, de tristezas e tentações. Nós sabemos que a oração move o braço do Onipotente e por isso nós clamamos por tua misericórdia. Nós clamamos por uma resposta. Seja com o pastor Silvano, que daqui a pouquinho vai nos comunicar um tema muito importante, extremamente necessário, que ele esteja, como sempre, inspirado por ti, seja, e possa fazer uma bela apresentação. Seja com cada um que aqui estamos, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero brevemente, acho que eu consigo compartilhar aqui a minha tela, né? Eu só quero mostrar para vocês um pequeno... Aqui. Compartilhar. Filme de TV. O que é isso? Screen. Vocês estão vendo, né? Então, para os alunos do 4º ano, de uma forma especial, vai haver no dia 2 de maio, domingo, um encontro de unaspenses chamado Excelência Acadêmica e Compromisso Social. Então, às 10 horas da manhã de domingo, dia 2 de maio, reserve aí um espaço na sua agenda, por favor. É importante, inclusive, para a preparação para o ENAD. É um evento que a reitoria sugeriu para participarmos. Será via Zoom. Nós não temos o link ainda. Assim que nós tivermos, nós passaremos para vocês. Mas, de antemão, reserve aí amanhã de domingo, a partir das 10 horas, na sua agenda. Deve ir até meio-dia e pouquinho. Você pode acordar um pouquinho depois, tomar um café de jejum, fazer um exercício, tomar um banho. 10 horas você conecta e ali tem essa programação, ok? Então, marque aí na sua agenda e daqui a um pouco, quando nós tivermos os links, ou o link, a gente passa para o DASC ou para os grupos, né? E vocês terão acesso, então, a essa programação, ok? Essa é um recado. O Josias Queiroz, ele pediu... Jonathan. Ele está por aí? Jonathan. Jonatas, perdão. Desculpa, Vassi. Ele está por aí? Está ali. Agora que eu vi. Desculpa, troquei o seu nome. Está até de lenço, meu amigo. Os próximos minutos são seus, 2, 3 minutos. Fique à vontade. Desculpa novamente. Tudo bom, pastor? Bom dia a todos os amigos queridos aqui da FAT, amigos teologanos, professor Silvano, professor Dário. Só confundi um pouco, pastor, mas fica tranquilo, deu tudo certo. E o convite é fácil, direto no ponto, é para você, amigo teologando, que deseja e quer se investir em líder, em desbravador, líder em aventureiro e líder em jovem. Professor Dário, eu consigo compartilhar aqui no slide? Creio que sim. Se não conseguir, a Vasti abre para você em 5 segundos. Fechou. Vou tentar aqui rapidinho. Não, já abri, gente, já dá certo. Já. Mais rápido ainda, tá vendo? Aqui é outro nível. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Então, assim, aqui está o convite para todos vocês. O nosso clube de líderes retorna às atividades. Então, se você quiser aproveitar agora e tirar um print rapidinho, nossa primeira reunião vai ser nesse domingo, tá bom? Nesse próximo dia 2. O horário agora, como tem esse evento, não sei, pastor, que a gente pode alterar, vamos ver. Vou conversar também com o pastor Paulo Fernandes, ele vai estar com a gente. O nosso pastor líder daqui na União Central Brasileira, ele é o líder de desbravador e aventureiro. E amigo teologando, se quiser aproveitar agora e tirar um print, a gente vai mandar agora via Vasti para todos os presidentes de turma, esse slide, o link de inscrição para o Clube de Líderes para o ano de 2021. Se você quiser também ter o contato da Laura, a nossa secretária, e meu também contato. Lembramos que nesse primeiro momento vai ser uma reunião, por enquanto, pela plataforma Zoom,
mas a novidade é, neste ano de 2021, o Clube de Líderes Ministry vai trabalhar com as 3 ênfases do Ministério Jovem, Desbravador e Aventureiro. E também, amigos, fique tranquilo, amigos dos 4º ano, nós já vamos ter um projeto especial para vocês do 4º ano, então se vocês quiserem estar com a gente, segue o mesmo link de inscrição, tá bom? E vai ser uma bênção, a gente vai ter esse movimento muito grande na parte da teologia aplicada. Pastor Darius, acho que esse é o recado, tá bom? Perfeito. Obrigado, Jonatas. Em relação a isso aí, posso? Então, aí, 9 horas, quem sabe até um pouquinho antes, né? Então, acorde um pouco mais cedo ainda no domingo e aí participe dos 2 eventos, ok? Vastim, temos mais alguma mensagem, algum lembrete? Ou posso continuar? Sim, eu preciso lembrar que tem que colocar o nome e sobrenome e a turmas, só para entrar na chamada. Senão, pode ter problema de ficar com falta. A gente não quer colocar falta. Tá bom. Obrigado. Valeu. Tá, pastor, rapidinho, posso? Sim. Quem tiver dúvida, procura eu no chat aqui, ó, Jonatas Queiroz, 4º ano B, tá bom? Eu vou estar respondendo as perguntas. É isso, professor. Obrigado. Valeu. O Alan Zukovski já está aqui presente. Ao que tudo indica, a mensagem musical deve ser... Com o Jean-Pierre, professor. Jean-Pierre, está presente? Sim, professor. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Agora a palavra é sua, a mensagem musical é sua. E, por favor, querido, assim que você cantar aí a última nota, a última palavra, faça uma oração e imediatamente o pastor Silvano aí assume, ok? Tudo bom, pastor? Tudo bom. Muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês, queridos amigos, colegas, professores, pastores também. É um privilégio poder estar aqui para juntos podermos louvar a Deus. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, tanto da letra como da melodia. Esta música se chama Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê. Você que se sente pequeno, dirija os seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os teus castelos, que sonhos você construiu, não dei por vencidos os seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante.
Dios ve su angustia y la calma. Dios sabe, Dios ouve, Deus vê. Amém. Vamos agora a cobrir as nossas frontes em reverência para fazer uma oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, com certeza o Senhor sabe de tudo de nós. O Senhor sempre está cuidando de nós, de cada detalhe, de cada momento, em cada situação e circunstância, Pai. Agora, para a continuação desta capela, Senhor, pedimos também a continuação da Tua presença, Deus, para que o Senhor possa também dirigir a pessoa que vai falar hoje, nesta manhã, Senhor, e também nós possamos entender e assim poder levá-lo em prática. Fica conosco, que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, olha, parabéns, Juan, pela excelente apresentação. Você canta muito bem. Olha, fiquei impressionado aqui de ver o seu domínio, aí, o seu controle da voz. Toca muito bem também. Parabéns. Fiquei feliz de saber que você tem esse dom aí e está usando já para a glória de Deus. Amigos, bom dia a todos. Pastor Darius, muito obrigado pelo convite. Estou feliz pela oportunidade de estar com vocês. É a primeira capela que eu tenho a oportunidade de participar esse ano. E é um prazer estar com vocês. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, que é o tema Raça e as Escrituras. Nós estamos vivendo numa época em que esse tema tem sido cada vez mais debatido, cada vez mais discutido e tem sido cada vez mais presente na vida da sociedade de maneira geral e também na vida da igreja. Na última semana aconteceu nos Estados Unidos o julgamento do George Floyd e chamou a atenção. A CNN passou aí 2 ou 3 semanas cobrindo, né, exaustivamente o julgamento do policial responsável pela morte do George Floyd, e ele foi considerado culpado nas 3 acusações que foram feitas contra ele. E agora a sentença será dada daqui, ou da semana passada, a 8 semanas, né? Daqui a 7 semanas, portanto, a sentença do julgamento será apresentada. Mas, amigos, desde que George Floyd morreu no dia 20 de maio do ano passado, há quase um ano, a sua morte, juntamente com a morte de outras pessoas mais, suscitou uma onda de protestos que levou pessoas a se ajoelharem nas ruas dos Estados Unidos a São Paulo e derrubou estátuas de proprietários de escravos de Nova York a Londres. Mas uma coisa foi diferente dessa vez. Diferentemente das grandes ondas de protestos que marcaram os Estados Unidos nos anos 1919, 1943 e 1968, dessa vez os protestos foram internacionais, os protestos foram interraciais e foram intercontinentais, mostrando que provavelmente, melhor dizendo, talvez, uma nova fase na luta contra o racismo sistêmico tenha ou esteja iniciando ou tenha iniciado. Como cristãos, especialmente como pastores, nós não podemos fazer de conta que esse assunto não diz respeito a nós. Nós não podemos ser indiferentes ao tema. Pelo contrário, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus para que possamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, para que nós possamos, portanto, agir de acordo com o ponto de vista de Deus. Para que nós possamos nos posicionar, possamos nos engajar na discussão, mas do ponto de vista de Deus. Essa é a nossa atribuição, essa é a nossa responsabilidade, e é isso que nós queremos fazer rapidamente agora. Essa apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro nós vamos ver o que é raça, o conceito de raça, como é que nós podemos entender o conceito de raça. Raça é um fato objetivo da ciência ou é uma manifestação das diferentes culturas? A Bíblia é racista? Nós temos que perguntar ou fazer essa pergunta, não podemos ignorar esse questionamento, porque nós temos que nos lembrar que a Bíblia tem sido utilizada nos últimos 400 anos para justificar atitudes raciais, para justificar a escravatura e atitudes de segregação também. Então, a Bíblia justifica o racismo?
vamos ver 2 episódios específicos, a marca de Caim e a maldição de Cam. Ambos têm sido utilizados para justificar o racismo, a escravatura e a segregação. Vamos ver qual é a posição bíblica acerca da diversidade racial e, finalmente, a posição bíblica adventista acerca do tema raça e cor. Muito bem, vamos começar falando sobre raça. O que é raça? Raça é um sistema de classificação da humanidade. É uma forma de classificar as pessoas, de selecionar, identificar e classificar as pessoas. Ao longo da história, vários critérios têm sido utilizados para determinar a raça. No século XVIII, por exemplo, a forma mais fashion, digamos assim, a forma considerada mais avançada ou da moda de classificar a raça era com base no cálculo do ângulo facial. Essa teoria foi desenvolvida pelo holandês, pegar o nome dele aqui agora, me fugiu o nome dele, mas eu quero passar a informação correta para vocês. Ele foi um anatomista holandês. Deixa eu passar para vocês aqui. Um minutinho só. Não é tão relevante assim, mas eu vi que tem vários anotando aí. E eu faço questão de que você anote a informação correta. Petrus Camper é o nome da pessoa que desenvolveu essa teoria. Ou seja, a raça era colocada com base no ângulo facial. 2 linhas eram traçadas no rosto da pessoa. Uma indo da testa aqui até o nariz e uma outra do ouvido, aqui da orelha, até o nariz também. Então, o ângulo da interseção entre essas 2 linhas era considerado o ângulo facial. E quanto maior o ângulo, mais evoluída, digamos assim, seria considerada a sua raça. Se você tivesse um ângulo de 80 graus, você já era considerado fazendo parte de uma raça, digamos, superior. Se você tivesse um ângulo de 90 graus, então você seria considerado membro da elite europeia. Você seria contado entre os reis, os filósofos, os poetas, aqueles que de fato coordenavam digamos, a Europa. De fato, a elite europeia. Sabe o que eu achei interessante quando eu fiquei observando isso? É que essa foto é a foto que Ellen White diz que mais parece com o Senhor Jesus. O Jesus que ela viu em suas visões. Um dia ela estava visitando a casa de uma pessoa e ao chegar na casa dessa pessoa, ela viu na parede um quadro com essa pintura do rosto de Jesus. E ela disse que esse é o quadro mais parecido com o rosto de Jesus que ela viu em suas visões. Eu achei interessante que se fosse feito um cálculo do ângulo facial de Jesus, certamente ele não teria um ângulo de 90 graus. Certamente ele não seria contado entre os membros da elite europeia. Sabe o que é interessante também? É que aqueles que esculpiam os deuses do panteão grego desenhavam ou esculpiam ou moldavam esses deuses com uma inclinação de mais de 100 graus. Ou seja, a testa era sobressalente em relação aos lábios, né? Mas quando olhamos para a imagem de Jesus, de fato Jesus não tinha um ângulo facial acima de 90 graus. Essa era a filosofia do Petrus, do craniologista holandês que eu mencionei agora há pouco. Vejam que no século seguinte, no século XIX, uma outra forma de definir raça foi estabelecida. E a raça foi estabelecida com base agora no index cefálico. O que seria isso? Um cálculo do comprimento do crânio pela largura. E então era feita a divisão. Veja, esse index cefálico era calculado assim. Você dividia a largura pelo comprimento. Quanto maior o index cefálico, mais prominente era a raça de uma pessoa, ou superior era considerada a raça de uma pessoa. Essa forma de categorizar a raça das pessoas foi utilizada frequentemente e por um bom tempo durante o século XVIII. Foi desenvolvida pelo craniologista sueco Anders Hertzius. E a outra foi desenvolvida pelo holandês Petrus Camper.
Isso foi utilizado durante um bom tempo, durante o século XIX, mas também entrou em desuso. Atualmente, a forma mais comum de categorizar a raça de uma pessoa é observando a textura do cabelo, observando o aspecto facial e a tonalidade da pele. Assim as pessoas definem raça atualmente. Mas, de fato, o que é raça? Como nós deveríamos entender raça? E qual é a posição bíblica acerca da raça? As raças são definidas basicamente dessa forma. A tonalidade da pele, a textura do cabelo, o aspecto facial, e há uma ampla gama de variação nesses aspectos. Muito bem. Obviamente, amigos, a diferença entre um típico europeu e um típico americano. Mas dividir toda a humanidade com base nessas diferenças seria o mesmo que estabelecer todo um sistema de classificação com base em uma miragem biológica. De fato, raça está nos olhos de quem vê. Não é um fato objetivo da natureza, não pode ser sustentado biologicamente. É exatamente por isso que os cientistas da área biológica têm lançado um desafio assim muito consistente quanto ao conceito de raça. Por quê? Porque essas características variam. E embora haja, de fato, variação entre os seres humanos, todas as teorias de raça são baseadas em classificações arbitrárias da característica humana. O que é uma classificação de raça? Você toma algumas características da variedade ou da variação humana e estabelece essas características como sendo o critério definitivo para determinar o que é uma raça. Só que essas características, como já foi mencionado, variam. Então, quando se escolhe essas características, essa é uma seleção arbitrária das características humanas e não uma seleção científica. Por que essas características são determinantes e não outras? Esse é o questionamento que os cientistas da área biológica fazem. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O que o Colin Kidd, por exemplo, está dizendo é que há diferenças específicas entre as pessoas, mas quando nós construímos um sistema de classificação com base na seleção arbitrária de características específicas, essa seleção não passa de uma miragem biológica e isso não pode ser sustentado biologicamente. Eu quero apresentar alguns exemplos para vocês. Jared Diamond, por exemplo, é um pesquisador da Universidade de Los Angeles e ele classificou a humanidade com base em uma das características mais específicas que os seres humanos têm, que são as impressões digitais. Vocês sabem que nós, seres humanos, produzimos 3 tipos específicos de impressões digitais, 3 desenhos específicos. A presilha, tem esse formato aqui, a presilha pode ser inclinada para a direita, como é o caso dessa aqui, ou ainda inclinada para a esquerda. Essa inclinação aqui que nós estamos vendo seria voltada para a esquerda. Nós temos o verticilo, que é esse outro desenho, e ainda temos o arco, que é esse outro desenho. Quando nós classificamos a humanidade com base nas impressões digitais, surge um mapa racial totalmente diferente. As presilhas são mais comuns entre os europeus, os negros africanos e as pessoas do leste asiático. Já os verticilos são mais comuns entre os habitantes da Mongólia e os aborígenes australianos. E os arcos são mais comuns entre pessoas do sul da África e do centro da Europa. Quando nós utilizamos essa característica tão marcante do ser humano como impressão digital para classificar a humanidade, quando fazemos um mapa de classificação racial com base nisso, então nós teríamos uma compreensão de raça bem diversa, bem distinta da compreensão que nós temos atualmente. Esse é o argumento desse pesquisador, Jared Diamond. Stanley Gard é uma figura central na classificação biológica das raças. E ele fez uma pesquisa muito interessante com base em uma outra característica específica dos seres humanos, bem peculiar dos seres humanos, que é o cerumen, ou a cera de ouvido. Você sabe que os seres humanos produzem 2 tipos específicos de cera de ouvido. Um tipo mais úmido e pegajoso
e um tipo mais seco e escamoso. Somente esses dois. Sabe o que é interessante e sabe o que o Stanley Carr encontrou? 80 a 90% dos asiáticos possuem a cera do tipo seca, que é produzida por um gene recessivo. Enquanto que a cera do tipo úmido e pegajoso é produzida por um gene dominante. Vejam que europeus e africanos produzem a cera do tipo úmida, enquanto os asiáticos possuem a cera do tipo seca. De acordo com Stanley Carr, se nós utilizássemos esse critério, essa característica tão peculiar dos seres humanos para classificar as raças, então nós teríamos um mundo dividido entre Oriente e Ocidente. E ao mesmo tempo nós teríamos os negros e os europeus colocados ou classificados no mesmo grupo. O William publicou um artigo muito interessante na revista Science, onde ele classifica a raça com base no tipo sanguíneo. E quando os tipos sanguíneos predominantes são colocados como critério para definir a raça, então surge um mapa racial totalmente diferente. Por exemplo, os esquimós, todos esses que vivem desde essa região aqui da Ásia, da Rússia, vindo até essa parte superior aqui dos Estados Unidos. Os aborígenes australianos, os índios nativos americanos, os habitantes da Polinésia, os povos bascos da Espanha, todos eles fariam parte de um mesmo grupo, quando o critério para determinar a raça é o tipo sanguíneo. Ao mesmo tempo, nós teríamos aqui italianos, teríamos egípcios, chineses, japoneses, tailandeses, todos vivendo ou sendo categorizados num outro grupo. Quando nós consideramos, por exemplo, a altura, uma das características mais visíveis dos seres humanos, os africanos têm as menores raças do planeta, os pigmeus, que em média têm 1,37 m de altura. Mas ao mesmo tempo, os africanos também possuem as raças mais altas, os povos mais altos do planeta, os povos nilóticos, que em média têm 1,98 m de altura. Ou seja, não é possível estabelecer o critério de raça, por exemplo, considerando o fato de que pessoas altas ou mais altas vivem em uma determinada região, ou num determinado continente, ou numa determinada área, porque somente na África nós temos mais variação genética do que temos em todo o restante do planeta. E isso é visto especificamente em relação à questão da altura, porque lá nós temos as pessoas mais altas do planeta, assim como as mais baixas do planeta. E finalmente, o estudo do DNA. O estudo do DNA lança um desafio assim completo, ou um desafio definitivo à ideia de classificação de raça. Essa pessoa que eu vou apresentar a vocês agora é um geneticista, professor emérito da Faculdade de Medicina de Yale. O seu nome é Kenneth Kidd. E ele diz assim: nenhuma população é geneticamente homogênea. Altos níveis de variações genéticas estão presentes mesmo em pequenas populações isoladas. Não existem raças dramaticamente distintas entre os seres humanos. Em outras palavras, o que o Kenneth Kidd está dizendo? Se você for numa vila isolada, lá entre os esquimós, e fizer uma análise genética das pessoas que vivem ali, naquele grupo pequeno que vivem isolados por dezenas de anos. Se você fizer uma análise genética do DNA das pessoas que vivem naquela região, haverá tanta variação genética entre eles que não seria possível, biologicamente, geneticamente falando, categorizá-los como membros de uma raça específica, de uma mesma raça, de um mesmo grupo, do ponto de vista genético. Por quê? Porque não há semelhança, não há similaridade entre eles. Há tanta variação genética que não é possível cientificamente, biologicamente, classificá-los como membros de um mesmo grupo. Se você vai numa vila remota, num ponto remoto do continente africano, e faz uma análise do DNA das pessoas que vivem ali, a variação genética naquele grupo será tão grande que não seria possível classificá-los como membros de um mesmo grupo. Então, com base nisso, ele conclui, não há raças dramaticamente distintas entre os seres humanos. E agora, vejam que coisa interessante, e esse pensamento agora vai ser
complementado com a opinião de pesquisadores brasileiros. Olha o que ele diz. Esses pesquisadores dizem: embora quaisquer dois genomas sejam 99,9% idênticos, isso ainda deixa milhões de diferenças entre os 3,2 bilhões de pares de bases de nucleotídeos que compõem o genoma. Então, vamos tentar complementar as duas informações, a informação do Dr. Kenneth Kidd e a informação desses geneticistas brasileiros. O Kenneth Kidd diz o seguinte: há tanta variação genética, mesmo em pequenas populações isoladas, que não é possível categorizar essas pessoas como membros de um mesmo grupo. E agora os pesquisadores brasileiros estão dizendo o seguinte: ainda que 99,9% da composição genética do genoma, da composição de todos os genes do ser humano, ainda que 99,9% de todos os genes sejam idênticos em todos os seres humanos, ainda há muitas diferenças. Então vamos primeiro digerir essa parte aqui. Eu quero falar agora com um amigo africano. Acende não. Abre a câmera aí, por favor. Quem está aqui? O Ricardo Sanca, o Papu. Muito bem, Samuel. Muito bem. Samuel, levanta a sua mãozinha da reação, por favor. A mão da reação. Aí no seu computador. Eu quero que você levante para você ficar aqui na tela aqui em cima. Você consegue fazer isso? Sim, faço já. Muito bem. Agora, Cocuvi também, abre aí a sua câmera, Cocuvi, por favor. Pastor Darius, por favor, você pode ligar a sua mão da reação também? Coloca aí, por favor, a mão da reação. Muito bem, nós temos aqui, olha só. Nós temos aqui o pastor Darius e o Samuel, e também o Cocuvi. O que esses pesquisadores estão dizendo? É que 99,9% do genoma do pastor Darius é exatamente igual ao genoma do pastor, do nosso querido aluno Samuel e também do Cocuvi. Juan, por gentileza, abra sua câmera aí, por favor, e clica na mãozinha da reação. E o genoma do Juan é 99,9% exatamente igual ao genoma do Cocuvi. E o genoma do Cocuvi é 99,9% exatamente igual ao meu genoma. O que esses pesquisadores estão dizendo? É que nós, seres humanos, temos a mesma composição genética do ponto de vista do genoma humano. O nosso genoma é 99,9% igual. Nós fazemos parte da mesma raça, a raça dos seres humanos. Nós fazemos parte da mesma família, a família humana. Porque todos nós, não importa se você é asiático, se você é europeu, se você é africano, se você é brasileiro, o nosso genoma é 99,9% igual. Esse é o primeiro ponto. Agora, existe ainda 0,01% de diferença entre nós. E é por isso que nós não somos exatamente iguais. Ainda há 0,01% de diferença. E dentro desse 0,01% de diferença, há tanta diferença que não é possível formar subgrupos dentro desse grupo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então vejam, ao mesmo tempo Deus nos fez todos iguais, porque nós temos 99,9% do genoma exatamente igual. E ao mesmo tempo Deus nos fez únicos, porque esse 0,01% de diferença faz com que cada um seja único. Se dentro desse 0,01 houvesse similaridades, houvessem grupos semelhantes dentro dessa pequena diferença, ainda poderia ser possível categorizar raças. Mas dentro do universo de diferenças que há, as diferenças são completas, são absolutas. Mesmo pequenas populações isoladas não são idênticas dentro dessas diferenças. Então, o que esses estudos indicam é que nós fomos criados todos iguais, porque temos 99,9% do genoma idêntico. E ao mesmo tempo únicos, porque dentro desse 0,01% de diferença, nós não temos outro que tenha a mesma composição que nós temos. Esse 0,01 de diferença é
A única exceção são os gêmeos, que têm algo bem parecido. Mas fora disso, somos praticamente, absolutamente únicos dentro da nossa composição. Veja a conclusão desses pesquisadores brasileiros. Eles dizem assim: as diferenças genéticas que existem entre duas pessoas brancas de origem europeia ou entre um europeu branco e um asiático é a mesma. Isso é válido para qualquer etnia e aniquila o conceito de raça. Ou seja, há tanta diferença entre o Kokuvi e o Samuel quanto há entre o Darius e o Kokuvi, ou entre o Darius e o Juan. E ao mesmo tempo, todos eles têm 99,9% de similaridade na composição do genoma que eles possuem. Não é fantástico isso, amigos? É absolutamente fantástico. Isso é absolutamente fantástico. Por isso que um estudo aprofundado no tema da raça mostra que a raça, o conceito de raça, de fato, não pertence à esfera da ciência, pertence à esfera da cultura humana. Raça, portanto, não é ciência, raça é cultura. O conceito de raça varia de lugar para lugar. O conceito de raça varia de época para época. O conceito de raça varia dentro do mesmo local, de uma época para outra. Por exemplo, nós temos aqui um pesquisador de Harvard, que acabou publicando pela Universidade Yale. Não é melhor, ele é de Yale, mas publicou por Harvard. É o Frank Snowden. E ele escreveu um livro muito interessante chamado Before Color Prejudice, ou seja, antes do preconceito racial por causa da cor. E ele mostra que no mundo greco-romano havia pouco senso de diferença racial baseado na cor, ainda que houvesse a prática da escravatura e houvesse um forte etnocentrismo entre as sociedades bárbaras e as sociedades civilizadas. Vejam, eu estava na Índia conversando com esse senhor, que é o pastor da igreja de fala inglesa de Mumbai. E ele estava almoçando com ele. Perceba que ele está almoçando aqui com as suas mãos, um pouquinho de arroz com curry e coalhada. E ele está bem à vontade comendo, né? Conversamos e ele disse assim: Silvano, Deus te abençoou com uma cor que te permite pregar as castas mais altas aqui de Mumbai. Veja, essa é a percepção que ele tinha na sua cultura. Aqui no Brasil, se alguém me pergunta qual a sua cor, Silvano, eu falo, olha, eu sou moreno. Lá nos Estados Unidos, durante os anos que eu vivi lá, eu era considerado latino, simplesmente latino. E nos Estados Unidos, não faz muita diferença se você é um latino branco, se você é um latino negro, você é latino. A tonalidade da cor muda pouco da percepção que as pessoas têm acerca de você se você é latino. Se você é um latino de pele mais clara, um latino de pele mais escura, você é latino. Então, vejam, o conceito de raça muda de um lugar para o outro. E o conceito de raça também muda de uma época para outra. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, segunda, às vezes terceira geração de latinos, pessoas que nasceram lá, já na segunda ou na terceira geração, continuam sendo considerados latinos. Enquanto que imigrantes europeus, talvez já na segunda geração, já passam a ser considerados americanos. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, entre os anos 1848 e 1924, vários imigrantes irlandeses e de outras partes da Europa foram para os Estados Unidos. Eles só passaram a ser considerados brancos por volta dessa época aí, 1925 a 1930. Até aquela época eles não eram considerados brancos, irlandeses. Por exemplo, os escoceses. Os escoceses hoje se orgulham de serem celtas, de serem descendentes dos celtas. Isso hoje, mas no século passado eles diziam que eram descendentes dos anglo-saxões. Eles se identificavam com os povos da Inglaterra e não com os povos irlandeses. Então o conceito de raça variou de uma época para outra. Por exemplo, os índios americanos, eles eram considerados brancos quando os primeiros, não vou dizer conquistadores, né, mas os primeiros exploradores chegaram lá nas Américas, eles consideravam, há relatos, textos escritos considerando os índios brancos. Hoje, eles são considerados peles vermelhas. Então, o conceito de raça varia de lugar para lugar, varia de uma época para outra. Por exemplo, aqui no Brasil,
uma pessoa branca que tem um filho com uma pessoa negra, esse filho pode ser considerado branco no Brasil, se tiver pele clara. Nos Estados Unidos, ele é considerado negro. Veja, por exemplo, o Steph Curry. Ele tem a pele clara, tem olhos azuis, mas a textura do cabelo faz com que ele seja considerado negro. E o fato de que a mãe é branca e o pai é negro. Lá na África do Sul, uma pessoa branca com uma pessoa negra é considerado de cor. Então, o conceito de raça varia de lugar para lugar. Raça, portanto, não é ciência. Raça é cultura. Raça está nos olhos de quem vê. Existe, mas não como um fato objetivo da natureza. Não pode ser sustentado cientificamente, não pode ser sustentado biologicamente. Como outros produtos da cultura, o conceito de raça é mudado ou alternado de lugar para lugar, de época para época. Muito bem, amigos. Sobre raça. A Bíblia é racista? A Bíblia justifica o racismo? A Bíblia apresenta algum motivo para justificar as atitudes raciais? Nós não podemos fazer de conta que essa pergunta não está lá, porque ela está. Nós não podemos ignorar o fato de que nos últimos 400 anos foram textos bíblicos que moldaram principalmente as atitudes raciais dos cristãos. Textos bíblicos têm sido utilizados para justificar a escravatura, a segregação e o racismo. Então, o que a Bíblia fala sobre raça? Vamos analisar rapidamente alguns textos bíblicos. O primeiro deles é o texto de Gênesis capítulo 4, verso 15. É o texto onde nós encontramos a maldição de Cã. Melhor, a marca de Caim, não a maldição de Cã, mas a marca de Caim. A Bíblia diz que depois de haver cometido o assassinato, Caim recebeu do Senhor uma punição pelo seu ato. E a punição era que ele vivesse vagabundo, errante, vagueando pela terra. E quando Caim questionou que essa era uma penalidade maior do que aquele podia suportar, a Bíblia diz que o Senhor colocou uma marca em Caim, para que não o matasse quem quer que o encontrasse. Amigos, qual foi a marca de Caim? Ele ficou preto? É isso o que muitas pessoas ensinam. E é isso que muitas pessoas acreditam. Eu estava falando sobre esse tema um tempo atrás, e aí uma senhora, amigos meus que vivem em Brasília, estavam me visitando aqui. E eles falaram, vi você fazendo uma apresentação sobre esse tema e tal. E aí eu perguntei para minha mãe, e aí mãe, tá gostando da palestra? E ela falou, ele está dizendo aqui que a marca de Caim não foi ele ter ficado preto. Eu sempre aprendi isso, eu sempre soube que foi isso. Eu sempre soube que foi assim. Agora ele está dizendo que é o contrário. Vou ver o que ele vai dizer aqui. E ele me disse isso. Um adventista do sétimo dia que aprendeu sempre assim. Qual foi a marca de Caim? Ele ficou preto, ele passou a ter uma pele escura? Muito bem, amigos, vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Vejam, a palavra marca aqui é a palavra ot, que significa sinal, presságio, advertência, lembrança, movimento, milagre, maravilha, ou até mesmo a tradução mais comum, que é a palavra letra. Essa palavra, ot, foi a mesma palavra utilizada em Gênesis 1,14, quando é dito que Deus criou os grandes luzeiros e fez com que eles fossem sinais para estabelecer. Eles foram feitos para sinais, para estações, para dias e anos. Essa palavra sinais aqui é a palavra ot. É a mesma palavra utilizada para descrever o arco-íris como um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. É a palavra utilizada para se referir à circuncisão como um sinal entre os descendentes de Abraão, Deus e os descendentes de Abraão. E é a palavra também utilizada para se referir aos milagres que Moisés fez diante de Faraó no Egito. Essa é a palavra ot. Na Septuaginta, você sabe, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, concluída
cerca de 200 anos antes de Cristo. Na Septuaginta, por isso ela é muito utilizada, muito requisitada, porque é uma tradução muito antiga. Então, na Septuaginta, as palavras vagueando e errante são traduzidas por palavras que significam gemendo e tremendo. Estemon e tremon. Gemendo e tremendo. E o fato da Septuaginta ter dito que parte da penalidade de Caim foi viver gemendo e tremendo, fez surgir uma tradução muito antiga que diz que a marca de Caim foi torná-lo aleijado. Caim passou a mancar de uma perna, digamos assim. E essa foi a sua marca, essa foi a sua punição. E por muitos séculos essa posição foi mantida. Já no segundo século, o intérprete José ben Anan afirmava que Deus fez um chifre crescer na cabeça de Caim. Por volta do ano 1100, o rabino Rashi afirmava que Deus imprimiu o tetragrama. O nome de Deus foi impresso, porque a palavra ot também significa letra, e a tradução mais comum. Então Rashi dizia que Deus imprimiu o tetragrama na testa de Caim. 500 anos depois da Reforma, Lutero reproduziu o pensamento dos pais da igreja. E ele dizia que Deus mudou, desarranjou ou mutilou algum órgão de Caim. Está em acordo também com a tradução da Septuaginta. A tradução lá, estemon e tremon, né? Gemendo e tremendo. Então ele diz que Deus mudou, desarranjou ou mutilou algum órgão de Caim. E isso fez com que ele tivesse um forte tremor na cabeça e em todo o corpo. Mas foi durante a época do comércio de escravos, amigos, nos Estados Unidos, que o autor anônimo de Clearer Light estabeleceu que a marca de Caim deveria ser entendida como uma transformação racial. Foi a partir daí que as igrejas protestantes começaram a utilizar essa compreensão para justificar a escravatura. E ao longo dos anos, outras posições têm sido mantidas para justificar a escravatura e para justificar a segregação. Vejam que foram dentro do cristianismo, foram as próprias igrejas protestantes que utilizaram esse texto e utilizaram essa experiência para justificar, para disseminar entre os cristãos protestantes a concepção de que a marca de Caim foi uma transformação racial e ele passou a ser negro. Ainda hoje, as opiniões variam. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a marca de Caim foi Deus ter mantido a vida dele por muitos anos para que ele pudesse sofrer toda a extensão da sua penalidade. Quando ele falou assim, essa penalidade é dura demais para mim, porque a terra agora foi amaldiçoada e não iria mais produzir. Então, quando ele reclamou, Deus fez com que ele vivesse muito tempo, para que ele passasse muito tempo como vagabundo, errante de um lugar para o outro. Essa foi a sua punição. Muitos creem assim. Outros dizem que a marca de Caim foi a construção da cidade de Nod, que passou a ser um porto seguro para ele. Então, aonde Caim estivesse, a Nod aqui é usado como um termo figurativo para se referir não apenas àquela cidade, mas essa foi a primeira cidade, mas depois quando ele saiu dali e foi para outro lugar, esse outro local também passou a ser considerado um porto seguro para ele. E essa foi a marca de Caim. Outros dizem que a marca de Caim foi a preservação das suas características violentas. O fato dele ser violento serviria como uma forma de proteção para ele. Enfim, há inúmeras. Poderíamos passar o dia inteiro só falando das opções de interpretação sobre a marca de Caim. Mas, de fato, amigos, o que foi a marca de Caim? Olha aqui para mim porque eu vou dizer agora. Anote aí. Não sabemos. Simplesmente não sabemos. Não está escrito. Não foi revelado. Tudo que nós falarmos para definir a marca de Caim não passa de conjectura, não passa de especulação. E se já é difícil entender aquilo que foi revelado, por que nós deveríamos nos arriscar a entender aquilo que não foi revelado? Agora, embora nós não saibamos com precisão, porque a Bíblia não revela qual foi a marca de Caim, duas coisas nós sabemos com precisão. Primeiro, essa foi uma marca de proteção.
O objetivo de Deus a colocar a marca em Caim foi protegê-lo, não foi envergonhá-lo, não foi diminuí-lo, não foi fazê-lo se sentir inferior. A marca de Caim tinha o objetivo de protegê-lo. Esse é uma primeira coisa que nós precisamos entender. E a segunda coisa que precisamos entender sobre a marca de Caim é que nenhum estudo técnico da Bíblia, nenhum estudo gramatical, exegético, intertextual, histórico, nenhum estudo técnico da Bíblia sequer sugere que a marca de Caim foi uma transformação racial. Vejam a opinião do Richard Davidson, uma das maiores autoridades entre adventistas e entre protestantes em Antigo Testamento. Ele diz assim: não há qualquer elemento racial envolvido aqui, absolutamente. A marca de Caim foi um ato da graça para a preservação. Não há quem quer que o encontrasse. Como diz Ellen White, amigos, se o que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que ele não revelou. Muito bem, vamos agora ver rapidamente o segundo episódio que tem sido utilizado para justificar atitudes raciais, que é a maldição de Cam. Aparentemente, vários anos já haviam se passado desde o dilúvio, porque Canaã, o quarto filho de Cam, já havia nascido. Então, vários anos já haviam se passado desde que o dilúvio havia ocorrido. Um dia, Noé plantou uma vinha, fez o suco de uva, bebeu do suco, acabou se embriagando e desabou, expondo a sua nudez. A Bíblia diz que quando Cam viu ao seu pai naquela situação deplorável, ele não apenas não tratou seu pai com respeito, como ainda saiu e foi zombar do pai com seus irmãos, Sem e Jafé. Diferentemente de Cam, Sem e Jafé trataram ao seu pai de maneira respeitosa. E quando Noé acordou e soube do que havia acontecido, a Bíblia diz que Noé proferiu as seguintes palavras: maldito seja Canaã, e seja ele servo dos seus irmãos. O que está acontecendo aqui? Noé amaldiçoou Canaã à escravidão perpétua. Noé está dizendo que todos os descendentes de Canaã seriam escravos. Esse texto tem sido utilizado da mesma forma para justificar a escravatura. Mas sabe o que é interessante? É que o ponto de partida para essa interpretação é a compreensão tradicional de que Canaã, ou melhor, Cam, tornou-se o pai dos africanos, Jafé tornou-se o pai dos europeus e Sem tornou-se o pai dos semitas. Essa é a compreensão tradicional. Então, se é dito na Bíblia que Cam serviria aos seus irmãos, então é ok para europeus e americanos fazerem escravos africanos. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? É isso que a Bíblia está ensinando? Vejam. Olha o que o Richard Davidson fala sobre esse assunto. Ele diz: observe que a maldição é sobre Canaã, não sobre Cam. Aqueles que tentaram usar esse texto como parte do argumento a favor da escravatura, especialmente no século XIX, falharam em perceber que apenas os descendentes de Canaã, posteriormente conhecidos como cananitas, foram amaldiçoados, não toda a raça canita. Sabe qual é o ponto de partida para essa compreensão, para a nossa compreensão agora? É que, primeiro, a maldição não foi lançada sobre todos os descendentes de Cam, irrestritamente e indefinidamente. A maldição foi lançada sobre Canaã, o quarto filho de Cam. Os cananeus, ou os cananitas, não foram para a África. Os cananeus eram vizinhos de Israel. Tornaram-se os palestinos que nós conhecemos hoje, que ainda hoje são vizinhos de Israel. E nós vamos ver já sobre isso.
foi esse povo que recebeu essa repreensão, que podemos dizer, essa maldição apresentada por Noé. Então, o que nós estamos percebendo é que, primeiro, o fato de que, a primeira coisa, a maldição não foi lançada sobre todos os canitas, mas sim sobre Canaã. Segundo, os cananeus não foram viver na África, eram vizinhos de Israel, foram viver na região da Palestina. E eu quero mostrar um dado bem interessante para vocês agora. Vejam, esse é um outro autor, o Dr. Glenson Archer, tem uma dúzia de livros sobre o Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: a penalidade foi anunciada somente sobre Canaã, o ancestral dos cananitas da Palestina, ao invés de ser lançada sobre Cuxi e Puti, que provavelmente foram os ancestrais dos etíopes e dos povos negros da África. Lembre-se que Canaã foi o quarto filho de Cam. E os cananitas ou cananeus se estabeleceram ao lado de Israel, eram vizinhos de Israel. Agora, olha que coisa interessante. Publicado aqui em 2017 no Jornal Americano de Genética Humana, mostra que mais de 90% dos libaneses atuais descendem dos cananeus. Os cananeus da Palestina, que vivem do lado de Israel. Então, amigos, o que nós estamos vendo? É que essa maldição não foi lançada sobre os descendentes de Cã indefinidamente, mas especificamente sobre os cananeus que se tornaram os cananitas que viviam na Palestina. Por que Deus fez isso? Melhor, por que Noé fez isso? Cã, ou Canaã, já andava nos pecados de Cã. Já andava nos pecados do seu pai. Provavelmente Canaã participou do ato ímpio do seu pai. Noé estava vendo nas atitudes de Canaã reflexos do caráter do seu pai. E profeticamente estava designando aquilo que iria acontecer com base naquilo que ele já via no caráter dele. E de fato, os cananeus se tornaram um povo ímpio e pagão, promotores das formas mais terríveis de degradação moral e espiritual. Quando nós estudamos o tema da separação de Israel, Deus fala repetidamente para que o povo não se misturasse com as práticas dos povos pagãos ao redor. E é por isso que Deus pede que o povo não se unisse a eles por causa dessas práticas. O que está acontecendo aqui é que Noé profeticamente está falando sobre o futuro de Canaã com base naquilo que ele já estava vendo no caráter do quarto filho de Cã, o filho mais novo de Cã, o próprio Canaã. Interessante que no livro Negro Slavery Unjustifiable, escrito em 1802, o pastor Alexander MacLeod diz o seguinte: para justificar a escravidão dos negros a partir dessa profecia, será necessário provar 4 coisas. Primeiro, que toda a posteridade de Canaã sofreu escravidão. Ou seja, se Noé está dizendo que os descendentes de Canaã seriam escravos, então toda a posteridade deles deveriam ser escravos. Segundo, que os africanos negros são realmente descendentes de Canaã. E o que essa pesquisa recente mostra é que 90% dos descendentes de Canaã vivem lá. Ou melhor, 90% das pessoas que vivem no Líbano são descendentes de Canaã, ou seja, o local onde eles se estabeleceram. Que cada um dos descendentes de Sem e Jafé tem um direito moral de reduzir qualquer um deles à escravidão. Por quê? Porque no caso de Sem e Jafé, eles agiram de maneira diferente da maneira como Cã agiu. Moralmente, eles tinham direito, mas para que qualquer um hoje possa subjugar um outro à escravidão, então é preciso que essas pessoas tenham o direito moral de fazer isso. E quarto, que cada proprietário de escravo é realmente um descendente de Sem ou de Jafé. A falha em provar qualquer um desses particulares invalida todo o argumento. Na verdade, amigos, o que nós sabemos é que não foi uma questão de etnicidade que fez com que a maldição fosse lançada sobre Canaã, mas foi o resultado das práticas ímpias que caracterizavam a cultura cananita. Se Israel produzisse os costumes dos cananeus, eles também seriam expulsos. Amigos, essa profecia de Noé
cumpriu-se por meio de Josué, quando Josué conquistou a terra prometida e expulsou os cananeus. É em função, foi dentro desse contexto que aquilo mencionado por Noé aconteceu. E como diz, mais uma vez, esse autor do Antigo Testamento, o mesmo autor mencionado, o Kenneth Matthews, ele diz: por que os cananeus foram expulsos? Não por causa da sua etnicidade, mas por causa das práticas ímpias que caracterizavam a cultura cananita. Se Israel reproduzisse os mesmos costumes, eles também seriam expulsos, como de fato aconteceu. Quando os assírios e quando os babilônios, descendentes de Cam, vieram e os expulsaram da sua própria terra. Então, não é uma questão de etnicidade, mas uma questão de adequação à instrução de Deus. Na verdade, amigos, a Bíblia apresenta um ideal elevado. Faltam aqui 7 minutos para as 12, e eu quero terminar até as 12. A Bíblia apresenta um ideal elevado em relação ao tema da diversidade. Para Deus, a diversidade é importante. Para Deus, a diversidade racial é um fator central para a nossa compreensão daquilo que significa ser a imagem e semelhança de Deus. A diversidade racial tem sido simplesmente um fator decorrente do fato de que Deus criou todas as coisas com a propriedade da variação. E a variação é a matéria-prima da diversidade. Esse fato fica bem evidente na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tornou-se a base de lançamento da missão para o mundo gentil. Foi a partir de Antioquia que o evangelho iniciou a sua marcha em direção aos confins da terra. E Lucas menciona no capítulo 13 de Atos que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Vejam, esses eram os líderes da igreja de Antioquia. Barnabé, que era um judeu da ilha de Cipros, Simeão, o negro, que provavelmente era do norte da África, Lúcio, que também era africano, da região de Cirene, Manaém, que era da Palestina, cresceu na corte com Herodes, era colácio de Herodes, e finalmente Saulo, cidadão romano, vaso escolhido por Deus. Olha só, esse era o grupo diverso de líderes que conduziam a igreja de Antioquia, a igreja escolhida por Deus para fazer missão transcultural de maneira intencional, não de maneira ocasional, mas como resultado de ações planejadas. Foi a partir daqui que a igreja começou a se expandir por toda a Ásia Menor. E esse era o grupo diverso que Deus usava para liderar a igreja de Antioquia. Amigos, quando eu olho para o povo de Deus espalhado no Brasil e no mundo, eu também vejo diversidade. Eu vejo homens e mulheres. Eu vejo pessoas negras, asiáticas, brancas e de todas as tonalidades entre elas. Quando eu olho para a igreja, aqui no NASP, aqui em São Paulo, não precisa ir muito longe não, eu vejo pessoas com necessidades especiais nos membros inferiores e nos membros superiores do corpo. Eu vejo pessoas com diferenças na idade, no peso e na aparência. Quando eu olho para o povo de Deus espalhado ao redor do mundo, eu vejo pessoas altamente instruídas e pessoas sem qualquer instrução formal. Eu vejo pessoas com diferentes status de família e de trabalho. Quando eu olho para o povo de Deus ao redor do mundo, amigos, eu vejo a diversidade. Deus criou todas as coisas com a propriedade da variação, matéria-prima da diversidade. Porque isso agrada a Ele. Porque Ele é assim. Olha para o lado, olha para o mundo, vamos pegar uma coisa só, olha para as flores. Olha a quantidade, variação, cores de flores. Olha para os alimentos, para as frutas, a textura, a cor, o cheiro, o sabor. Olha para as pessoas, o aspecto, a fisionomia, a textura do cabelo, a composição, o porte. Deus criou todas as coisas com a propriedade da variação. Olha para os animais. Não precisa olhar para todos os animais, só para o cachorro. Olha a quantidade de variedade
que há entre os cachorros. Deus não fez todas as raças de cachorro lá no Éden. Mas Deus criou os cachorros com a propriedade de variação, para que houvesse diversidade. Porque Deus é assim. Ele idealizou as coisas assim. E é por isso que nós faremos bem em trabalharmos do ponto de vista de Deus, não apenas buscando, mas valorizando a diversidade. Atos diz que Deus, de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre toda a face da terra. É por isso que, como igreja, amigos, oficialmente, nós dizemos que, como adventistas, estamos comprometidos com as verdades bíblicas imutáveis, que revelam que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Com base no relato da criação, no livro de Gênesis, acreditamos na igualdade imutável e dada por Deus para todas as pessoas, em todos os tempos, lugares e circunstâncias. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Por isso temos 99,9% do mesmo DNA, ou de DNA, digamos assim. Nossos ancestrais originais, que fazem de toda a família, melhor, de toda a humanidade, uma só família. As distinções de raça são usadas para segmentar e dividir pecaminosamente a unidade fundamental que Deus desejou que os seres humanos experimentassem, com Ele e uns com os outros. Mantemos nossa fidelidade aos princípios bíblicos de igualdade e dignidade de todos os seres humanos, diante das tentativas históricas e contínuas de usar cor da pele, lugar de origem, casta ou linhagem percebida como um pretexto para o comportamento opressivo e dominador. Essas tentativas são uma negação da nossa humanidade compartilhada e uma ofensa a Deus. Ao contrário dos ensinamentos e do exemplo de Jesus, alguns crentes absorveram ideias pecaminosas e desumanizantes sobre a valorização racial, tribal, de casta e étnica, que levaram às práticas que prejudicam e ferem a família humana. Pedimos desculpas por não termos falado ou agido com ousadia sobre esses assuntos no passado. Acreditamos que aqueles que abusam dos outros devem, de acordo com os princípios bíblicos, ser devidamente levados à justiça e, por fim, enfrentarão o julgamento divino. Deus criou cada pessoa única e sua poderosa influência em nossas vidas resulta em uma celebração das diferenças, que respeitosamente valoriza a herança humana e cultural de cada pessoa. Reconhecemos que a solução final para os problemas de racismo, sistema de castas, tribalismo e etnocentrismo é a transformação de vidas por meio de Cristo e do seu poder salvífico. Amigos, João viu lá no céu, no final de todas as coisas, no recomeço de todas as coisas, ele olhou e viu uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. João viu brancos, morenos, negros, asiáticos, loiros, ruivos. João viu todas essas pessoas diante do trono de Deus. Eu pergunto a você, como é que essas pessoas chegaram lá? Como é que essas pessoas chegaram lá? Elas foram compradas com o sangue do Senhor Jesus. É por isso que elas estão lá. E se foram compradas com o sangue de Jesus, a partir do momento, daquele segundo exato em que essas pessoas passaram a pertencer ao Senhor Jesus, então, como está lá em Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 28, então já não há grego nem judeu, já não há homem nem mulher, já não há escravo nem livre, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É por isso que essas pessoas estão lá. Amigos, isso é tudo o que importa. A cor da sua pele, de onde você veio, o lugar onde você nasceu, a família que te fez crescer ou que te criou. Nada disso vai determinar se você vai estar lá
compondo a grande multidão. O que determina se você compor a grande multidão é se você aceitou ou não a Jesus. E uma vez que você aceitou a Jesus, viva com essa segurança de que aos olhos do nosso Pai, todos somos um em Cristo Jesus e herdeiros, descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Esse deve ser o nosso motivo de orgulho. Nosso motivo de orgulho não é a raça a qual pertencemos, mas o fato de que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus e somos herdeiros de todas as promessas que o Senhor Deus fez para os seus filhos. Não estamos relativizando o tema das raças. Não, raça existe, mas como uma propriedade da mente das pessoas, não como um fato objetivo da natureza. Cientificamente falando, biologicamente falando, não é possível categorizar a humanidade, classificar a humanidade com base em raças, por os motivos que já foram apresentados aqui. Então, que Deus abençoe todos nós, que nós sejamos fortalecidos por isso, que nós vivamos erguida, confiantes de que pertencemos à família de Deus, somos membros da família de Deus e temos a responsabilidade e o dever diante de Deus de levarmos essa mensagem de restauração e esperança para a salvação das pessoas. Deus abençoe a todos. Nós não temos tempo para perguntas, porque já são 12 horas e 4 minutos, mas eu gostaria de fazer uma oração com vocês para que nós possamos finalizar a apresentação de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, porque temos nas mãos a Tua palavra, uma lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, que nos mostra com clareza quem Tu és e qual é o Teu ideal para a nossa vida. Te louvamos porque o Senhor nos formou de uma maneira extraordinariamente maravilhosa, a Tua imagem e semelhança, e nos deu o privilégio de conhecermos ao Senhor Jesus, para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser adotados na Tua família, para que pudéssemos receber o nome de filhos de Deus e pudéssemos ser herdeiros de todas as promessas que o Senhor fez a Abraão e a todos os Teus filhos que são fiéis a Ti em todas as épocas. Nós queremos fazer parte daquela grande multidão. Por isso estamos aqui e por isso queremos continuar caminhando contigo. Por favor, derrame o Espírito Santo sobre nós e nos ajude a priorizarmos o relacionamento contigo, a comunhão contigo e o preparo para aquele grande dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Silvano, que palestra maravilhosa. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Não sei se você já deu uma olhadela no chat. Ali tem alguns relatos de alguns alunos que concordam comigo. O meu WhatsApp ficou cheio de mensagens de alunos perguntando sobre informações que vai ser disponibilizado o vídeo. Já falei com a Vasti, até quinta-feira vocês devem encontrar no Canvas essa excelente palestra. Já vou utilizar essa palestra para os meus alunos de História da África, do curso de História. Que bom! Eu vou ficar assistindo de novo, né? E ali eles vão assistir pela primeira vez. Pastor, foi extremamente relevante no nosso mundo tão polarizado politicamente hoje em dia, com tantas discussões. Eu confesso que eu assisti semana passada ali o julgamento do George Floyd. A CNN estava o tempo inteiro dando ali highlights, né? E à noite todo um resumo do julgamento e todas as repercussões disso, e algo inacreditável, né? E a sua palestra deixou questões muito, muito claras para a gente aqui, né? Que nós somos filhos e filhas de Deus, que Deus não faz acepção de raça, de cor, de homem, de mulher, e isso nos é suficiente, né? Então, muito, muito obrigado, pastor Silvano, por sua profunda pesquisa, que resultou nessa palestra, enfim, em outros momentos de aulas também, certamente, artigos que serão publicados, quem sabe por conta desse tema, né? Aqui, então, parabéns, muito, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Pastor Darius, só um segundinho, eu acabei de colocar o PowerPoint aí no chat. Então, vocês podem baixar o PowerPoint e podem utilizar se considerarem conveniente. Por favor, não estamos baixando aqui, porque senão a gente não consegue baixar, hein? A gente já está fazendo download. Muito bem. Então, muito, muito obrigado. Gente,
Obrigado. São 229 pessoas aí, sem contar o pastor Silvano, que assistiram a sua palestra, para a honra e glória de Deus. Então, certamente, muitos desses que ouviram vão pregar sobre isso em suas igrejas locais e vão refletir mais sobre isso, vai fomentar essa discussão, viu? Então, Deus abençoe novamente. Muito obrigado, pastor. Forte abraço. Amém. E fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.